Em 1993, o professor Philip Johnson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, convidou um grupo de cientistas e filósofos para reunirem-se numa pequena cidade na costa central da Califórnia. Eles vieram de grandes centros acadêmicos, inclusive Cambridge, Munique e a Universidade de Chicago, a fim de questionar uma ideia que tem dominado a ciência por 150 anos. A reunião em Pajaro Dunes representou um ponto decisivo para muitos de nós. Todos nós tínhamos perguntas sobre a teoria da evolução, mas quando nós nos reunimos, cada um trouxe algo de sua própria área, e de repente tivemos um vislumbre de um novo modo de olhar para a vida. Diria que este foi um período intenso na minha vida, quando percebi que existia algo muito mais intelectualmente satisfatório que o ponto de vista que tivera antes. Recordando agora, acho que aquele encontro me deu a motivação para realmente examinar as evidências e ver para onde elas apontam. Percebi que este questionamento era maior que qualquer pessoa ou matéria de ensino. Era o início de uma comunidade de cientistas que estavam agora dispostos a enfrentar o mistério fundamental da origem da vida. Este é o tópico mais interessante que existe. De onde viemos? Como chegamos aqui? O que nos trouxe à existência? Onde nos encaixamos em relação à realidade como um todo? Considerando a diversidade e complexidade incrível da vida, inevitavelmente surge a pergunta: o que trouxe tudo isso à existência? Foi simplesmente o acaso e necessidade, ou há algo mais acontecendo? Existe um propósito, um plano, um projeto devido a uma causa inteligente? Penso que esta seja a pergunta fundamental. Os cientistas que vieram até Pajaro Dunes buscaram reexaminar o mistério da origem de vida, porque cada um tinha dúvidas significativas sobre ideias evolucionistas amplamente defendidas. Entre eles, o bioquímico Michael Behe questionava como os processos naturais podiam ter reunido as estruturas complexas encontradas nas células vivas. Dean Kenil era um biólogo evolucionista que não pensa mais que somente a química pode ser responsável pela origem da vida na Terra. Stephen Meyer, Paul Nelson e William Dembski buscavam uma nova abordagem que pudesse explicar a origem das informações genéticas codificadas em organismos vivos. Estes cientistas e filósofos começaram a formular uma alternativa para a teoria central de biologia moderna, uma teoria nascida na mente de um naturalista britânico chamado Charles Darwin. Em 1831, Darwin, com 22 anos de idade, embarcou expedição de pesquisa de 5 anos ao redor do mundo. Ele partiu da Inglaterra viajando no navio HMS Beagle, passando pelo ponto mais ao sul da América do Sul, e daí para o norte na direção de uma cadeia de ilhas vulcânicas do Oceano Pacífico chamada Galápagos. Neste arquipélago solitário, a uns 1000 quilômetros da costa ocidental do Equador, Charles Darwin encontrou uma variedade extraordinária de pássaros, répteis e mamíferos, os quais nunca tinha visto antes. Durante mais de um mês, Darwin estudou a vida vegetal e animal, fez anotações extensivas e colecionou amostras. Depois foi embora para nunca mais voltar.
Então, 25 anos se passaram enquanto ele desenvolvia sua teoria. Em 1859, Darwin publicou um livro intitulado A Origem das Espécies. Seu impacto sobre a ciência e, no final das contas, sobre toda a cultura ocidental foi dramático. Darwin alegou que toda a vida era o produto de forças naturais puramente desgovernadas. O tempo, o acaso e um processo que ele chamou de seleção natural. Antes de Darwin, a maioria dos cientistas e filósofos, tais como Platão, Newton e Kepler, consideravam o mundo como produto de algum projeto ou plano. Mas uma mudança fundamental ocorreu com a ideia de Darwin sobre a seleção natural, a qual desencadeou uma profunda mudança na filosofia científica. Darwin não foi o primeiro a propor a teoria da evolução. Porém, ele foi o primeiro que ofereceu um mecanismo natural plausível para a mudança biológica através de longos períodos de tempo. Para entender como a seleção natural funciona, considere as populações de tentilhões que Darwin encontrou nas Ilhas Galápagos. Há 3 espécies de tentilhões que habitam as Ilhas Galápagos. Elas variam sutilmente em termos de tamanho e forma de bico. Darwin voltou à Inglaterra com 9 espécies diferentes destes pássaros. Conforme a teoria contemporânea do darwinismo, as diferenças no tamanho e na forma do bico dos pássaros são os resultados diretos da seleção natural. Um exemplo frequentemente citado tem a ver com as espécies de tentilhões que comem sementes. Nos anos de fortes chuvas, há abundância de sementes pequenas e macias. Os pássaros com bicos curtos facilmente encontram comida. Porém, num período de seca, as únicas sementes que se encontram são as do ano anterior, que têm uma casca dura. Nestas condições, somente os pássaros com bicos mais longos e mais afiados conseguem quebrar a casca para comer as sementes. Os pássaros com bico comprido sobrevivem porque conseguem alcançar comida. O bico mais comprido dá o que os biólogos chamam de uma vantagem útil. Os tentilhões com bicos menores, infelizmente, morrem de fome porque não conseguem alcançar comida. Se o tempo de seca se prolonga, o ambiente provoca uma mudança nas características da inteira população de tentilhões. Com o tempo, o bico longo é repassado a sucessivas gerações porque esses bicos possibilitam a sobrevivência dos pássaros. A seleção natural foi uma ideia convincente. As variações físicas que eram vantajosas seriam herdadas por sucessivas gerações. Através deste processo, com o passar de muito tempo, organismos fundamentalmente diferentes surgiriam sem qualquer forma de direção inteligente. Darwin quis explicar tudo da história da vida em termos de processos naturais sem inteligência. O que encontrou foi que um processo que observava em populações domésticas também funcionava nas selvagens. O próprio Darwin era bem versado na área de criação doméstica de pombos. Ele sabia que os criadores foram capazes de realizar mudanças dramáticas numa população, selecionando somente certos espécimes para